Pessoal, agora que a gente já estudou a parte teórica dos níveis de planejamento, lembre-se, né? Planejamento estratégico, planejamento tático e operacional, agora a gente vai resolver algumas questões que já caíram em outras provas de concurso público. Então, pela primeira aí, a gente tem o seguinte: a interseção entre a estrutura e estratégica organizacionais tem relação direta com os níveis de influência e seus desdobramentos hierárquicos. Em uma fábrica, um diretor cria uma estratégia genérica. Lembre-se, né? Quando a gente está falando do diretor, a gente está falando da alta cúpula. E na alta cúpula a gente tem o planejamento estratégico, que é onde a gente tem objetivos gerais, estratégias gerais, tudo genérico aqui. Mas em vez de passar ao nível seguinte, que seria o comum, ele resolve implementá-la diretamente junto aos operários. Então, nesse caso, percebe-se que em sua ação o diretor prescindiu de um nível hierárquico, ou seja, ele deixou de lado um nível hierárquico. Tal nível é ou seja, tá? Se é o diretor que está definindo o planejamento estratégico, a gente tem justamente isso, né? Ele está colocando ali as estratégias genéricas. Então a gente está tendo o planejamento estratégico. O correto, né, o de se esperar, na verdade, era que esse planejamento fosse desdobrado para o planejamento tático, que seria uma determinada área. Mas não foi isso que aconteceu. Ele já implementou diretamente com os operários. Ele passou do estratégico direto para o operacional. Qual que ele deixou de lado? Aí fica fácil, né? Ele deixou de lado justamente o planejamento tático. Vamos para a próxima. Todos os diretores de uma empresa foram convocados para 3 dias de discussões a respeito de qual seria o posicionamento da empresa para os próximos 4 anos. Para dar suporte à discussão, foram levantados dados de venda e ações promocionais dos concorrentes, do comportamento dos consumidores e das perspectivas da economia nacional. Essas discussões servirão para a elaboração de um plano classificado como plano. Olha só, a gente está falando de diretores de novo, então a gente está falando da alta cúpula. A gente está falando de 4 anos. Na aula teórica eu falei para vocês que a gente considera aí como longo prazo de 5 a 10 anos, pelo menos a maioria dos autores trabalha com isso. A questão aqui ela colocou 4, mas ainda assim a gente nessa questão vai considerar como longo prazo. Então a gente está falando dos diretores, alta cúpula, um prazo de longo, né? Prazo longo, e ainda a gente está levando em consideração o comportamento dos consumidores, dos concorrentes. Então aqui dos concorrentes da economia nacional a gente está levando em consideração os aspectos externos da empresa. Então olha só, tudo que a gente falou aqui só dá a entender que tem que ser o planejamento estratégico, porque ele é o único que leva em consideração o ambiente externo. E além disso, ele é definido pela alta cúpula, diretores, e também ele é de longo prazo. Então resposta aí só poderia ser a letra C. No que se refere ao planejamento estratégico, a formulação e a avaliação de programas, bem como as formas de análise baseadas nas relações custo-benefício e custo-efetividade, julgue o item subsequente. O planejamento estratégico possui extensão temporal de longo prazo. Verdade, possui. É micro-orientado. Ele leva em consideração o micro, mas também leva em consideração o macro. O correto seria dizer que ele é micro e macro. Mas enfim, aqui ainda não dá para eliminar. Mas agora, essa última parte aqui, olha só, com o objetivo de abordar detalhes relativos a tarefas, aí não, ele não vai abordar detalhes. Quem aborda detalhes é o planejamento operacional, que é analítico e detalhista. O planejamento estratégico define objetivos gerais. Então, apesar de aqui a gente ficar na dúvida, né, porque ele não é só micro-orientado, ele leva também em consideração o macro. Mas com esse restante aqui da questão a gente consegue marcar como errado. O processo de planejamento operacional compreende as etapas de análise de objetivos. Será que o planejamento operacional ele é analítico? Ele é o que eu venho falando para vocês. Planejamento do uso do tempo, planejamento dos recursos, avaliação dos riscos e previsão dos meios de controle. Está tudo correto, tá? Justamente aí falando sobre o planejamento operacional. Deixa eu só ver se eu marquei certo aqui as demais, porque às vezes eu falo uma coisa e marco outra, né? Acontece bastante. O planejamento define a missão e os objetivos da organização. Daí ele colocou uma lacuna, né? Qual o planejamento que define a missão e os objetivos da organização, considerando, dentre outros fatores, as ameaças e oportunidades do ambiente?
Quando a gente fala de ameaças e oportunidades, a gente está falando do ambiente externo. Qual que é o planejamento que leva em consideração o ambiente externo? Só pode ser o planejamento estratégico. Além disso, o planejamento que define a missão, que define a visão e os valores da empresa, é também o planejamento estratégico. Então, resposta aí correta, letra A. A atualização de registros e processamento de benefícios são exemplo de atividades de gestão de pessoas executada no nível. Se a gente está falando de registro, processos, processamento de benefícios, a gente está falando aí de atividades do dia a dia, atividades rotineiras. Então, quando a gente fala dessas atividades aqui colocadas em prática no dia a dia, a gente está falando do nível operacional. Letra E, aqui, a correta. Grande essa, hein? A função planejamento, dentre as básicas da administração, é caracterizada por procurar descobrir novas oportunidades, antecipar e evitar problemas, desenvolver um efetivo curso de ação, além de compreender as incertezas e os riscos das várias opções que se oferecem. Há 3 tipos de planejamento. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de planejamento que é realizado pelos executivos de alto nível e hierárquico. É definido em um horizonte temporal abrangente e tem por propósito a sobrevivência e crescimento da empresa. A eficiência a longo prazo só pode ser planejamento estratégico, né? Já matou aqui quando ele falou em que ele é realizado pelos executivos de alto nível hierárquico. Mas além disso, a gente está falando de um tempo abrangente, né? Ele usou tempo abrangente quando a gente falou aí de longo prazo, mas correto aí, sem dúvidas, é a letra A. Pessoal, terminamos assim então com as questões dessa nossa aula, tá? De diferentes níveis de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. Até uma próxima aula.